Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Cássia, eu tenho 24 anos, sou casada com Douglas e sou influenciadora digital. Vou deixar o link das minhas redes sociais aqui. E essa é a série Recomeço, onde eu estou contando um pouquinho do que aconteceu no tempo que eu fiquei fora das redes sociais, que também é o meu processo de conversão, de encontro com Jesus. E hoje é o vídeo tão esperado que vocês estão super curiosas para saber, né? Então é como foi aí o processo do casamento. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da nossa decisão, né? De como a gente vivia antes também da nossa decisão, como foi o preparo do casamento e como é que foi aí o dia então. Então, eu e o Douglas, nós começamos a namorar em outubro de 2018. Depois, um pouco mais de um ano namorando, né? Nós fomos morar juntos no início da pandemia, em 2020. E no final de 2020 nós viemos para Porto Alegre, então, e ficamos morando junto. Não víamos, já expliquei, né, no vídeo anterior. Quem não assistiu, vou deixar aqui por cima. Mas nós não víamos sentido no casamento porque nós já vivíamos uma vida de casado, então não ia para nós, né, com o nosso pensamento da época, um papel assinado não iria mudar o que a gente já estava vivendo. Mas aí comecei a ter mais acesso à palavra de Deus, eu comecei a buscar, a gente começou a buscar mais a palavra de Deus e a gente entendeu que aquilo que nós estávamos fazendo era errado. Era uma imoralidade, porque feria a santidade de Deus. Porque Deus criou o homem e a mulher para formarem uma família. Então, e o sexo ele foi feito para ser feito dentro de um casamento, debaixo de uma aliança. Então, tudo que vai além disso é uma imoralidade sexual. E aí inclui fornicação, adultério. A fornicação, no caso, era o como nós estávamos vivendo, fazendo o sexo, no caso, fora de uma aliança. Então, eu até separei alguns versículos, né, que falam mais sobre isso, que a Bíblia é bem clara nesse ponto. Então, eu separei alguns para mostrar para vocês, mas vocês podem ir atrás, que vocês vão encontrar outros versículos além também que falam sobre a imoralidade sexual, onde a fornicação tá inclusa nisso, que seria o sexo antes do casamento, né? O versículo que eu separei está em Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. E o outro versículo está em Efésios 5:3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. E agora o versículo 5. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, os versículos falam por si só, né? E fazendo isso que nós estávamos fazendo, a forma como eu e o Douglas vivíamos, né? Nós estávamos embaixo de uma imoralidade sexual, algo que ofendia a santidade de Deus. Então, nós precisávamos mudar. E tendo consciência disso, Douglas me pediu em casamento, 1º de junho, no meu aniversário. E nós já vínhamos, né, conversando sobre isso, porque já estava me incomodando algumas coisas. Como eu falei no vídeo anterior, se eu não me engano, eu já não sentia que nós éramos uma família, sabe? Parecia que faltava algo, mas eu não entendia o que era. E conforme a gente foi conhecendo a palavra de Deus, a gente viu que realmente faltava porque nós não estávamos debaixo de um casamento, debaixo de uma aliança. Nós vivíamos como casados, mas não estávamos debaixo
de uma aliança. E o casamento, conforme a lei aqui no Brasil, ela só é um casamento a partir do momento que tu assina, né? O papel e tem as testemunhas e tudo mais, o que no caso a gente chama de casamento no civil. E eu não sei quantas de vocês estão nessa situação em que eu e o Douglas nós vivíamos, mas é muito forte isso, porque essa forma não agrada a Deus. Deus criou, Deus criou um padrão de casamento e é aquilo que nós devemos seguir, porque Deus é o criador do casamento. Foi ele que instituiu o casamento. O casamento é uma instituição divina. Então, ele criou e ele estipulou padrões para isso, não pode ser feito de qualquer forma. E a partir do momento que a gente pula etapas, no caso, a gente já sai transando no namoro, isso é pular etapas, porque isso é uma parte do casamento, tu tá indo contra os padrões que Deus instituiu para o casamento, sabe? E a palavra deixa bem clara: essas pessoas não herdarão o reino dos céus. E eu sei que eu e o Douglas, quando nós, antes, né, de eu dar essa pausa, antes de eu conhecer a Cristo, nós, inclusive, apoiávamos esse ato. Mas a partir do momento que a gente entendeu que isso era errado, nós chegamos a Cristo, pedimos perdão, nos arrependemos, porque Cristo morreu por isso, para que a gente pudesse ser perdoados, ser libertos daquilo, do pecado, daquilo que nos escraviza. Atos 3, 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Então, sim, dá tempo de se arrepender. Jesus morreu naquela cruz para que a gente se arrependesse dos nossos pecados e tivesse o perdão, para que nós fôssemos libertados de toda a escravidão que o pecado nos causa. Então, se tu sente isso, que, o, que essa situação, né, se tu reconhece o quanto essa situação desagrada a Deus, arrepende-se, volte. Não adianta a gente ficar em condenação, tipo, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Cristo já nos libertou de toda a condenação, de todo o pecado. Então, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso é muito lindo, sabe? Eu sei porque era um sentimento que ficava comigo. Meu Deus, eu já influenciei tantas pessoas a fazerem o mesmo e hoje eu tô vendo que isso é totalmente errado. Olha quanto tempo eu vivi assim com o Douglas. Mas não, Jesus nos chama para o arrependimento e ele não nos condena por isso. Ele nos mostra o que está errado para que a gente possa mudar de rota, fazer a conversão da nossa vida, que é eu estava indo por aqui, mas agora eu vou por aqui porque eu entendi o que é certo. Então, caso tu esteja vivendo aí nesse pecado, nessa imoralidade, sabe, que fere o coração de Deus, é um tempo de pra gente se arrepender e repensar os nossos atos, sabe? O que que Por que que a gente está fazendo isso? E agora nós vamos para a parte do casamento, né, em si. Mas antes de começar a introduzir aí como é que foi a preparação do nosso e como é que foi no dia também, eu vou ler um trecho do livro da Escola de Noivos, que a gente participou também, a gente teve aí uma preparação na Escola de Noivos da nossa igreja e foi muito importante, sabe? Porque a gente vinha de uma realidade totalmente contra a palavra de Deus. Então, essa escola de noivos, que é o nome do curso, né, de noivos, foi assim essencial para a gente entender, sabe, o que que Deus realmente quer de um casamento, o que que Deus
espera de um casamento? Qual é o padrão de Deus para um casamento? Porque como foi ele que criou, é ele quem sabe todas as coisas sobre o casamento. Então, e tá tudo aqui, ó, na Bíblia. Deus estabeleceu a família, ordenou a vida familiar para que pudéssemos tocar, sentir, ver e experimentar mais do Senhor em nossa vida. Por meio do vínculo familiar, Deus deseja se revelar. Deus criou o céu e a terra para que o homem pudesse formar uma família. O projeto do Senhor sempre foi a comunhão. Dificilmente haverá relacionamento com Deus quando não nos relacionamos uns com os outros, em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos. Por isso, em nossos dias, temos visto tantos ataques à família, porque o diabo quer destruir o projeto do Senhor em conhecermos mais dele por meio da família. Família é lugar de cura, de restauração, lugar de refrigério, lugar no qual somos levados ao fogo, ao deserto muitas vezes, mas também é oásis, no qual somos moldados pelas mãos do próprio Deus, quando ali também recebemos mais do seu amor. No verso 31 de Efésios 5, o Espírito faz uma revelação dizendo: grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e à Igreja. Existe um segredo que é desvendado na moldura da vida familiar, a existência de Deus, o caráter de Deus, e a junção das famílias é a Igreja de Cristo. Uma das melhores maneiras dos homens conhecerem o ministério de Deus é no convívio com a família. Deus não disse que os homens o conheceriam simplesmente estudando uma flor, uma pedra. Não, não. Para isso, ele estabeleceu a família. Na família, somos quem realmente somos, caem todas as máscaras e o nosso caráter é revelado. Por isso, a família é usada pelo Senhor para nos moldar, fazendo-nos mais parecidos com Jesus. E então, a família nos ajuda, sabe? A família, o casamento nos ajuda a sermos mais parecidos com Cristo, porque como eu li, as nossas máscaras caem e então a gente consegue ver aquilo que nós precisamos melhorar. E é através da família que Deus se revela, através da família que que as outras pessoas conseguem ver o amor de Deus também através de uma mãe com um filho. É um pouquinho do gostinho, sabe? Do amor que Deus tem por nós. Então, por isso que é tão importante e por isso também que o diabo tá, tá lutando contra a família, sabe? Para destruir a família tradicional, para encorajando as pessoas a terem relações com o mesmo sexo. A família agora não é mais só um homem e uma mulher, então tá tendo muita distorção aí no meio, feminismo. Então, cada vez mais tem ataques contra a família, porque destruindo a família, tudo aquilo que é divino também é destruído, sabe? A imagem de Deus está sendo destruída também, distorcida, quando uma família é destruída. E outra coisa, o casamento não é a cerimônia religiosa, o casamento é segundo a lei, porque a Bíblia fala que devemos obedecer às leis do nosso, de onde vivemos, né? E aqui no Brasil, o que rege um casamento, eu acho que é essa palavra, né? O que certifica o ato do casamento aqui no Brasil é o casamento civil, onde tem as testemunhas, onde tem um cartório, onde a gente vai lá assinar. Então, esse é o casamento. O religioso, então, é só um ato público, sabe? Um ato mais. Uma festa, digamos assim, sabe? Para comemorar aquilo que aconteceu já no cartório, que seria o casamento em si. E agora, tendo em vista o que é um casamento, vamos lá para a preparação, então, do meu e do Douglas.
de como aconteceu. Então, eu e o Douglas nós já vínhamos há um tempo conversando sobre o casamento, mas o noivado só aconteceu então no dia 1º de junho, como eu comentei, 1º de junho de 2022. E foi isso, nós não tínhamos estipulado nenhuma data ainda, sabe? A gente queria que fosse ainda no ano de 2022, mas não tínhamos estipulado nenhuma data. E aí então decidimos a data, 9 de outubro, num domingo de manhã. Eu queria que fosse num domingo de manhã, porque primeiro que eu acho muito lindo o casamento de dia, então eu queria que fosse, né, de dia. E o local eu também já sabia, que era lá nos meus pais, porque eles têm um Pesque Pague, e mesmo que não tivesse Pesque Pague, lá na casa deles é muito lindo, tem os açudes atrás, assim, é bem natureza, sabe? Eu sempre gostei muito de lá. Se algum dia eu casasse, eu queria casar lá. Não era o meu sonho casar, mas se eu viesse a casar, eu queria casar por lá, porque fez parte de toda a minha vida, sabe? Eu cresci lá também e então é muito lindo lá e eu queria lá. Então, o local e a data nós já definimos. Mesmo com o local e a data já definidos, eu demorei muito para começar a organizar as coisas. Porque sabe quando junta assim um monte de coisas para te fazer e tu vai postergando, postergando, porque tipo, meu Deus, é muita coisa, então tipo, vai ser muito estressante fazer tudo e tudo mais. Então fui postergando, sei lá, eu acho que eu comecei a organizar realmente, a correr atrás das coisas em agosto, metade, final de agosto, por aí. Então, e o casamento ia ser em início de outubro do mesmo ano. Então foi tipo assim uma correria, sabe? Outra coisa, essa minha falta, né, de posicionamento, falta de correr atrás, de agilizar as coisas, também tem uma um pingo, se não a maior parte, né, de posicionamento espiritual. Porque Deus já tinha testificado no meu coração que sim, o Douglas era a pessoa certa para eu casar, mas e quando eu estava em Deus, a paz vinha no meu coração, sabe? Tipo, testificava no meu coração de que sim, o Douglas é o homem ideal para mim. Conforme eu ia vivendo assim, sabe? Tipo, os dias, eu ainda estava lá na casa da Miri e do Júnior nessa época. Eu aceitava muitas setas de Satanás, porque Satanás vai lançando setas na nossa cabeça, vai lançando dúvidas, sabe? Então, quando eu meio que saía da presença de Deus, eu aceitava algumas flechas de Satanás e aí vinha dúvidas, tipo, ah, será que realmente o Douglas é a pessoa certa para mim? Será que realmente esse casamento tem que acontecer? Então, foi um momento assim de muita dúvida e eu só ficava com aquilo na minha mente, sabe? Até que eu entendi que eu precisava me posicionar espiritualmente. Eu lembro que um dia eu falei assim em voz alta, tipo, Satanás, eu não aceito essas setas. O Douglas é a pessoa ideal para mim. Deus já está cuidando de tudo, Deus já fez esse casamento acontecer. E em nome de Jesus eu repreendo toda seta de dúvida, toda seta de questionamento, toda seta de acusação, eu repreendo em nome de Jesus. E eu me posicionei, sabe? E aí, a partir disso, as coisas começaram a andar. A partir disso, eu comecei a correr atrás do casamento também e tudo mais. Então, foi uma questão, assim, de posicionamento espiritual. Porque eu entendo que antes das coisas acontecerem no mundo físico, elas acontecem no espiritual. Então, tem coisas que sim são espirituais, porque Satanás ele não quer que nós formemos uma família, porque ele sabe que isso é algo divino, é algo que Deus deseja. Então, Satanás não quer, ele quer destruir isso. E a partir do momento que eu me posicionei, tipo, não, eu
a minha vida de Jesus, é Ele que comanda a minha vida, Ele já me deu um direcionamento a respeito disso, eu já fiz a minha escolha, a partir do momento que eu me posicionei a respeito disso, cessou todas as dúvidas, cessou todos os questionamentos que eu tinha a respeito disso, e eu comecei a correr atrás das coisas, então, não... Aí uma coisa sobre esse momento, né, de organização e tudo mais, eu nunca fui muito assim de fazer frufruzinho e tudo mais, então não era algo que eu tava muito animada. E apesar de muitas noivas falarem, ai, o, o momento, né, de preparação e tudo mais é muito legal, é a parte mais legal do casamento, que tu vai, escolhe as coisas e tudo mais, mas pra mim foi uma parte muito estressante. Eu não sei se quem aí já é casada, né, como é que foi pra vocês, mas principalmente pelo fato de que nós colocamos um orçamento. Então, o orçamento é esse e não pode passar disso. A gente tinha, né, eu que fiquei mais na parte de organização e o Douglas ficou na parte de correr atrás do dinheiro. Mas a gente tinha estipulado 20 mil. Segundo a minha cabeça, né, eu fiz ali uma lista das coisas que precisava e fui colocando o quanto que eu achava, tipo, uns orçamentos, sabe? Tipo, só que eu fiz algumas coisas muito fora da realidade, porque eu não tinha noção de algumas coisas. Por exemplo, foto. Eu coloquei R$ 1.000 que eu ia gastar com um fotógrafo. Gente, não encontra fotógrafo por R$ 1.000. É de 2.500 para mais. Então, isso que é um fotógrafo bom mesmo, né? E aí, enfim, algumas coisas deram distorção, né? E acabou que o orçamento final ficou em 30 mil. Então, 30 mil era o teto. Tipo, não podia passar de R$ 30.000. Tudo que a gente fosse organizar, né? E querendo ou não, essa parte foi muito estressante, sabe? Porque eu entrava em contato com os fornecedores, no mínimo 3 fornecedores eu sempre procurava, pra, pra ver, né, se não era muito caro ou muito barato, porque se é muito barato também tem aí as dúvidas, né? Tipo, por que é tão barato? O serviço deve ser ruim. E, enfim, eu fui correndo atrás das coisas. Eu lembro que sim, foi uma parte bem estressante. Porque o que era bom, às vezes era, tipo, muito caro. E essas coisas de casamento, gente, como é caro. E aí. Mas enfim, deu certo. Eu fui correndo atrás das coisas. A minha mãe, a minha tia, elas me ajudaram muito também na questão de organização. Tive uma cerimonialista também que me auxiliou em alguns pontos também, então foi legal ter. Aí eu estipulei também prioridades, que foi importante, sabe? O que era prioridade para mim? Não sentimental e tudo mais, mas a questão do físico mesmo. A minha prioridade primeiro era o meu vestido, eu queria que ele fosse muito lindo, eu já tinha assim uma ideia do que eu queria na minha mente e já estava salvando algumas inspirações do Pinterest. E o pior é que tipo como eu não tinha o sonho de sonhar, o sonho de casar, então foi um pouco complicado essa parte, sabe? Porque eu não fazia nem noção de tipo do que precisava para um casamento, como fazer um casamento. Então essa parte foi bem assim difícil, mas no final deu tudo certo. Fiz uma lista, né, com tudo que precisava, coloquei as minhas prioridades, que era o meu vestido, as fotos que vão ficar, né, para sempre como recordação, e o vídeo, então, que inclusive vou colocar aqui amanhã o vídeo, o oficial. E o resto, assim, eu ia fazendo conforme dava o dinheiro, né? Outra coisa que eu fiz é que tava no meu coração desde antes de, assim, quando a gente decidiu casar, sabe? Era o porquê que nós estávamos casando em questão de festa. Porque eu não queria que fosse só uma festa e deu. Tipo, precisava ter um propósito a mais, sabe? Então, nós fizemos como se fosse um culto mesmo. Eu fiz todo um propósito, assim, desde da entrada da escolha da música, da entrada dos padrinhos, até, tipo, o propósito geral, sabe, do casamento. Então,
tudo tem um propósito do porquê. Até se vocês tiverem interesse sobre isso, eu posso fazer um outro vídeo mostrando, tipo, como eu criei todo o propósito do meu casamento. Mas porque eu não queria que fosse uma festa para nós, noivos, ou uma festa só para os nossos familiares. O que eu tinha no meu coração, e eu e o Douglas, né, que depois nós acabamos juntando aí os nossos propósitos, mas foi de que realmente pessoas pudessem ser impactadas com a presença de Deus, reconhecessem o quanto que vissem de alguma forma, sabe, a presença, sentissem a presença de Deus naquele lugar. E que de alguma forma elas fossem impactadas, o casamento de quem já é casado, né, fosse impactado com aquela cerimônia, com a palavra, com todo o ambiente, sabe, que o Espírito Santo regisse aquele ambiente. Então, teve muito esse propósito espiritual também, sabe? Para que vidas fossem alcançadas, nem que fosse para lançar uma sementinha no coração de quem estava lá. Mas de como é belo um casamento, sabe? Não por ser a festa, o casamento, mas porque reflete a glória de Deus, porque reflete um pouco da imagem de Deus, e isso é muito lindo. E a gente queria transmitir isso, sabe? Também passar um pouco daquilo que Deus estava fazendo na nossa vida. Porque a gente foi de imorais a casados. Então, a gente queria demonstrar um pouquinho do amor que nós sentíamos por Jesus também, para quem foi no nosso casamento, né? Então, tudo foi gerado em oração, foi gerado com o guiar do Espírito Santo. Eu orava muito sobre isso, sabe? Para que o casamento, a festa não fosse sobre nós, mas fosse pelo que Deus estava fazendo através de nós, através das nossas vidas. Eu creio que isso é muito importante, sabe? E eu, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que esse foi um dos pontos, assim, foi o ponto-chave que fez dar tudo tão lindo, tão certo, tão. Ai, gente, eu sou suspeita pra falar, mas, tipo, o casamento foi lindo, foi maravilhoso, e, tipo, Deus cuidou de todos os detalhes. Tipo, foi incrível. Tipo, eu não sonhava com um casamento, mas depois que eu comecei a organizar o casamento, eu tinha uma expectativa de como iria ser, né? E a expectativa foi atingida, assim, 1000% para mais, porque foi incrível mesmo. E as pessoas depois vieram nos comentar, nossa, como foi lindo, nossa, tipo, ai, falando, sabe, da presença e tudo mais. Foi emocionante, então foi Deus, sabe? A mão de Deus conduzindo todos os detalhes, e foi lindo porque ele estava lá. Outra coisa, o casamento foi ao ar livre e muita oração para entender, tipo, Deus, realmente é isso que o Senhor quer e tudo mais. Foi assim um pouco. A minha fé foi testada muito nessa questão, sabe? Hoje, tipo, muito, muito mesmo, na questão da chuva, porque eu precisava confiar, a gente não tinha plano B para se caso chovesse. E agora, indo pro dia, chegou o dia, o tempo nublado. O casamento foi às 10 horas da manhã, eu acordei umas 5h30 para me arrumar com a minha avó, com a minha mãe e comigo. E aí a gente foi pro, pro salão, né, que era ali perto da casa dos meus pais. Nos arrumamos, viemos, eu fiquei no quarto da minha mãe até a hora de colocar o vestido e tudo mais. E nesse tempo, antes de colocar o vestido, eu fiquei orando, porque o tempo estava nublado, muito vento e. Lembra que eu falei que minha fé estava sendo testada? Eu marquei aqui, ó, alguns até já caíram, mas todos os versículos que falavam sobre fé eu marquei, porque eu precisava me. A palavra de Deus precisava estar no meu coração para que eu não ficasse desesperada, não ficasse ansiosa, porque o que eu menos queria também era deixar que minhas emoções atrapalhassem o momento, sabe?
tipo, o que não aconteceu, porque eu pedi muito para Deus, eu coloquei muito isso em oração também. E graças a Deus ele cuidou de tudo, me trouxe a paz que excede todo entendimento. Mas então aí nos momentos antes ali de eu colocar o vestido, eu tava no banheiro orando. Vou procurar até o vídeo para colocar aqui para vocês. Orando, lendo a palavra de tipo a fé, a certeza das coisas que. Ai, gente, eu não sei ainda todos os versículos de cor, mas eu vou deixar aqui. Tô aprendendo. Mas. hum, Mas é isso, sabe? Tipo, e eu ali no banheiro orando, pedindo pra Deus, Deus, se possível, tipo, faça que a chuva não deixa que chova na hora da cerimônia para não atrapalhar o momento, para não tirar a distração das pessoas, sabe? Porque o foco ali é tu, Jesus. Então, não deixa que nada atrapalhe esse momento. Deixa que elas recebam do teu espírito. E guarda-chuva, Deus, guarda-chuva. E aí eu orando, tipo, muito, 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 muito. Chegou a cerimônia. Gente, foi. Tava muito, muito frio, nós não esperávamos. Mas, enfim, não choveu na hora da cerimônia. Passou o almoço. Nós só fizemos o almoço. A gente não quis festa porque a nossa lua de mel tava marcada para nós fazer o check-in no hotel umas 5, 6 horas. Então a nossa ideia foi só fazer um almoço e aí ficar ali, né, comer o bolo e depois ir pra lua de mel. E foi isso que nós fizemos. Nós não fizemos festa nem nada. Não por conta de religião, nem nada, mas porque foi uma escolha nossa, sabe? Não queríamos ter esse momento. Porque nós de tarde já íamos sair, ali no meio da tarde também, né? Aí nós fomos pro almoço e aí começou a querer dar uns pingos, sabe? Mas logo parou. E eu em oração, comendo em oração, tipo, Deus, por favor, aguente a chuva, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, e eu conversando com Deus no meu pensamento, né? Tipo, Deus, por favor, a chuva aguentou até aqui, pode aguentar um pouquinho mais, Deus, por favor. Aí, gente, acabou assim, ó. Todo mundo comeu, mas deu um toró de chuva, tipo, mas Deus, assim, foi tão cuidadoso que, tipo, ele esperou todo mundo comer pra daí começar a chover. E, e aí a gente foi, né? Lá tinha um cantinho, assim, que, que dava pro pessoal ficar, né? Que não pegava chuva. Mas não é meio chato, sabe? Porque não cabia todo mundo exatamente lá. Então ficou todo mundo meio amontoado. Mas enfim, logo a chuva parou também. E, e é isso, tipo, foi muito, muito lindo. Tipo, Deus cuidou de todas as coisas, desde a chuva ali, né? Que ele esperou todo mundo comer e não choveu na cerimônia. Então foi lindo, sabe? Amanhã vai sair o vídeo. Ativem já as notificações. Sai às 6 horas aqui no canal o vídeo oficial que tem os nossos votos e tudo mais do casamento. Não era um sonho meu, mas foi uma realização assim que Deus me surpreendeu demais. E foi lindo. Aí, ao todo, nós gastamos. Eu preciso calcular, mas da última vez, assim, deu uns 27, 28 mil com todas as coisas. Se vocês querem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado, tipo, dos detalhes, tipo, o quanto nós gastamos em cada coisa, que eu tenho isso anotado. Agora, só antes de finalizar esse vídeo, eu queria deixar bem rapidinho três dicas para quem tá aí, tá nesse momento de, talvez, de preparação de casamento, ou que tá pensando em casar, ou que talvez esteja como eu e o Douglas estávamos em namoro e, tipo, como é que agora tu precisa sair do pecado para estar debaixo de uma aliança, sabe? Que é o desejo de Deus. Então, a primeira é, tenham cautela, gente, porque vocês precisam ter em mente que é para a vida toda, é uma aliança. E alianças são feitas para durar até o fim da vida. E tu não tá fazendo só uma aliança com teu cônjuge, tu tá fazendo uma aliança com Deus. Então a tua responsabilidade sobre isso é bem alta. Eu e o Douglas, por exemplo, nós não vemos o divórcio como uma opção. A Bíblia ela dá
dá brechas para o divórcio em casos específicos, mas nós, como cristãos, como representantes do reino dos céus, como representante, como a nossa família representando Deus também, nós não podemos ter isso como uma opção, sabe? Nós precisamos lutar até o final para que o casamento dure até o fim da vida, até que a morte os separe. Então, tem que ter cautela, sabe? Olha bem para a pessoa, tipo, antes de tu casar, já observa as coisas que tu não gosta para ver se tu vai conseguir aguentar aquilo no casamento, sabe? Porque não fiquem esperando a pessoa mudar, porque geralmente as coisas só pioram. Então, tenham cautela, sabe, na hora de escolher quem vocês vão passar o resto das suas vidas. E uma coisa bem importante, porque eu já recebi vários directs disso no Instagram, a pessoa precisa ter a mesma fé que a tua. Então, se talvez tu tá começando a engrenar nesse a, a chegar mais perto de Deus, mas o teu namorado ainda não, ou o teu namorado não tem nem interesse, gente, repense, conversem vocês dois juntos para ver quais são os propósitos de vocês, sabe, para a vida, qual a visão de vocês sobre um casamento, porque é uma decisão assim muito importante, sabe? Eu me arrisco a dizer que é uma das mais importantes, sabe? Porque realmente vai vai mudar o rumo da tua vida dependendo por onde tu escolher. Então, tenha cautela nisso e a pessoa precisa sim ter a mesma fé que a tua, porque o julgo desigual é pecado. Tenham cuidado nessa parte. E sempre com aconselhamento, gente, participem de igrejas, é muito importante vocês irem a igrejas, terem acompanhamentos com líderes, com pastores, para que eles possam conduzir vocês também, sabe? E em oração tudo, entrega para Deus, para que ele conduza, Deus, né, conduza a vida de vocês. Sobre o versículo, né, do jugo desigual. Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre crente e o descrente? Então, cautela, meninas, pensem, repensem, avaliem todos os pontos para que seja uma decisão racional, sabe? E porque é nós que temos a responsabilidade de escolher a pessoa que vai estar ao nosso lado até o fim da vida. Então, como frase final, gostaria de ler uma frase aqui do livro do Luciano Subirá, O Propósito da Família. Inclusive, indico, é muito bom. A importância da família não é determinada apenas pelo que ela é em si, uma instituição divina que proporciona realização, alegria, amor, aceitação, carinho, cuidado e proteção, mas também por ser um instrumento para transmitir à humanidade uma revelação mais profunda de Deus. Então, ao mesmo tempo que é uma forma das pessoas enxergarem Deus, uma revelação de quem Deus é através da família. Da mesma forma, quando uma família é destruída, seja pelo divórcio, seja por imoralidade, ou seja por nem constituir uma família, né, de acordo com o padrão de Deus, tudo isso fere a Deus, fere o coração de Deus e também faz com que a imagem dele seja deturpada, sabe? Então, não é só sobre nós. Fala muito mais a respeito de Deus, tipo, como nós estamos mostrando quem é o nosso Deus. Então, que a gente tenha consciência disso, sabe? E até mais, super beijo. Já deixa teu like aqui no vídeo, deixa teu comentário também, se tu quiser que eu fale sobre algum ponto mais específico, que eu me aprofunde mais em algum assunto, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar lendo depois.
Amanhã sai o vídeo oficial do casamento, então já ativa as notificações também. Um super beijo e até o próximo vídeo.